Febre do Ouro foi um trabalho que eu projetei em 2014 para minha primeira exposição na Galeria Contínua. Foi uma instalação de grande porte, grande dimensão. Foi um trabalho que ele foi todo estruturado por tubos de aço e revestidos por um alambrado de aço. Os tubos, eles ocuparam o espaço formando 6 módulos distintos, né? Módulos que a gente pode pensar com uma sala, uma jaula, zonas de privação, confinamento, acho que reclusão e ao mesmo tempo proteção, né? E cada uma dessas jaulas, ela foi organizada no modo que elas ficassem em uma maneira, uma montagem de um tamanho gradativo, ou seja, da maior para menor, né, progressivamente. E as salas, os módulos, eles se encaixavam através de uma entrada, né, que era feita na própria estrutura, mas ela se encaixava como se fosse uma grande matriosca, né, aquela típica boneca russa, né, que fica uma dentro da outra, né, produção de uma mesma imagem, uma dentro da outra, né. Febre do Ouro, a partir do momento que você entrasse dentro dessa instalação, nesse primeiro módulo, que era um módulo mais ou menos de 20 metros quadrados, no centro da sala tinha uma luz pendurada. Era uma luz com uma voltagem bem baixa, não lembro se de 20 ou 40 watts, que de certa maneira iluminava aquele espaço. Então, e a partir do modo que você seguisse dentro desse grande corpo, dessa grande instalação, as luzes elas iam aumentando num processo inverso do próprio espaço, né, que é diminuído gradativamente. Então, por exemplo, na primeira sala tinha uma luz de 40 watts, na segunda de 80 e assim por diante. Então ia aumentando para 100, 200, 400, 1000 watts, né? E ao mesmo tempo, como já disse anteriormente, a sala também ela ia diminuindo gradativamente. Então, quando eu pensei nesse trabalho, me veio muito, acho que quase que um reflexo, acho que da nossa sociedade em trazer, na verdade, essa categorização do espaço de uma maneira quase que um espelho da sociedade, uma maneira hierarquizada, né? Uma maneira seletiva, né? Quase que é uma instalação que ela cria essa seleção social, né, do indivíduo dentro daquele ambiente. Então, se a gente pensar que na primeira sala cabem 20 pessoas, na segunda já caberiam 15, e assim por diante. Então, até que na última sala caberia uma pessoa deitada, talvez até somente uma criança, nem um homem adulto. Então, o trabalho ele traz um pouco essas questões de privação, isolamento e ao mesmo tempo acho que a autoprivação e proteção, né? Eu acho que são questões que são decorrentes ali no meu trabalho, que já foram tratados em outros trabalhos, assim como no ano seguinte, quando eu participo da Bienal de Veneza,
eu trago uma outra instalação que eu denominei de status quo, que era uma outra situação, mas ao mesmo tempo ele trazia essa relação de uma inversão do estado de liberdade, né? Que é uma das... eu acho que faz parte de uma pesquisa maior que eu venho fazendo, que é um pouco discutir questões sobre o que é a realidade, né? Como se traz a realidade, como ela é apresentada, porque de certa forma, acho que muito mais hoje em dia, essa questão da realidade, verdade, liberdade, esses conceitos eles vêm sendo desconstruídos, né? Talvez descategorizados e reintroduzidos de uma outra maneira, às vezes negativamente, às vezes positivamente, né? Então, se a gente pensar no caráter da informação, a informação ela vem sendo manipulada a qualquer momento e cada vez mais de uma maneira mais intensa, por exemplo, com a automação da leitura do público-alvo, então, como no caso dos algoritmos, né? Eu acho que trazer no discurso essa inversão de padrões, eu acho que é uma forma de tentar gerar alguma crítica sobre esse entorno tão bizarro, né? E ainda mais, por exemplo, hoje a gente vive aqui no Brasil uma situação bem sinistra, no sentido de toda a transformação do que é uma liberdade de expressão, um direito, né? De ir e vir ao mesmo tempo dentro de todo um sistema, um necrosistema, uma necropolítica existente nesse status quo. Eu acho que por mais que tenha sido feito em 2014, a Febre do Ouro, ele traz um pouco essa leitura, utilizando alguns códigos, metáforas dos objetos ali inseridos, como por exemplo a luz, né? A gente pode pensar a luz como na verdade, foi um recurso muito utilizado, pensando no homem, quando ele deteve o controle da primeira chama, esse senso de proteção, controle ao mesmo tempo como um utensílio de poder, né? Um mecanismo de poder. Eu acho que de uma certa maneira eu falo do trabalho, mas ao mesmo tempo eu tento não fechá-lo, assim, falando isso é isso, isso é aquilo, mas eu tento dar algum direcionamento, talvez através do título, para falar um pouco da Febre do Ouro, né, da corrida do ouro norte-americana, para trazer uma memória sobre todo esse movimento criado no faroeste norte-americano, né? Esse movimento tanto de uma população quanto o extermínio de uma população indígena em prol de um objeto, de uma matéria que tem o significado de poder, tem um significado de trazer, de certa forma, o poder. Poder refletido, eu acho que que a gente pode trazer como segurança, ou mesmo controle sobre o outro, e ao mesmo tempo essa relação do ir e vir, né?